Olá, alunos da mediação, bem-vindos para mais uma aula da nossa letiva Ciências da Natureza. E a aula que eu vou abordar hoje, ela é uma continuação da aula 9. A aula 9, o que a gente viu, professora? A gente viu aquela introdução à citologia, desde a descoberta da célula, pelo Robert Hooke. A partir dali, o novo mundo foi, como é que eu posso dizer, contemplado, descoberto, que seria o mundo microscópico. Vimos um pouquinho naquela aula anterior sobre a membrana plasmática, a função, a questão de delimitar a célula. E na aula de hoje, vamos ver o quê? A continuação da citologia, parte 2. Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar a nossa eletiva Ciências da Natureza para o Enem, aula 10, Citologia, parte 2. Como eu falei aqui para vocês, vamos lá, prosseguindo aqui, a gente viu que nas células, de um modo geral, nós temos a membrana celular, que também é conhecida como membrana plasmática, que vai estar delimitando a célula, a forma, a estrutura. Além da membrana plasmática, a gente tem uma outra porção da célula que a gente denomina de citoplasma, que vai ter uma diferença aí, na célula que a gente considera procarionte e na célula que a gente considera eucarionte. Como assim, professora? Então, vamos fazer logo a definição do que é o citoplasma. O citoplasma, pessoal, é o espaço intracelular dentro da célula, que nas células eucariontes vai estar representada entre a região que está relacionada à membrana, está entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. Então, vai estar nessa porção aqui, no caso da célula eucarionte. Quando a gente fala de célula eucarionte, eu falo da célula que tem o quê? Tem um núcleo definido, tem uma carioteca onde vai estar armazenado o seu código genético, o seu DNA. E, óbvio, no citoplasma da célula eucarionte, eu vou ter várias estruturas, Percebam aqui que a professora já está marcando aqui essas estruturas que vão estar fazendo parte desse metabolismo dessa célula. Como nas células, prosseguindo agora, com relação à célula procarionte, vocês já sabem a definição da célula procarionte, que é aquela célula que não possui o quê? O núcleo definido. Então, eu posso dizer que o código genético daquela célula, ela não vai estar protegida por membrana, por carioteca. Então, nas células procariontes, que a gente tem como representante aí o reino Monera, das bactérias aí, árqueas, não possui o que, gente? O núcleo definido. E a gente pode dizer, então, que o citoplasma desse tipo celular, dos procariontes, é toda a sua região interna, bem diferente dos eucariontes, que já vai ser o quê? Uma porção que já vai estar entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. E nessa porção aqui, no caso, em específico das células eucariontes, eu vou ter o que eu chamo de estruturas citoplasmáticas, que também, gente, que podem ser conhecidas, estruturas citoplasmáticas figuradas, que são as organelas citoplasmáticas. Vou até pedir aqui para o meu diretor me colocar na tela de novo. Olá! Isso aí, gente. Então, vamos só lembrar. Vocês já sabem a diferença, que vocês já viram na aula anterior, de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. Isso aí. E agora a gente vai, nessa aula, vamos aprofundar um pouquinho do citoplasma. Em relação à célula eucarionte, o citoplasma da célula eucarionte, ela fica entre a membrana, a porção que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. E nesse interior, desse citoplasma, eu vou ter o que a gente chama de estruturas
citoplasmáticas ou organelas citoplasmáticas que vão estar fazendo com que aquela célula se desenvolva, tenha o seu metabolismo. Então é o que a gente vai estar vendo. Vale lembrar, gente, que essa aula ela está dividida em 3 partes. Então a gente vai dar início ao estudo de algumas estruturas que compõem a célula eucarionte, tá bom? Vamos lá, meu diretor, para a telinha agora, mais uma vez, isso aí. Então vamos ver aqui, gente, a definição. Vamos ver aqui, né? Essa primeira estrutura que eu vou estar falando, né? Que compõe as células. Que seriam o quê, professora? Os ribossomos. Vale lembrar que os ribossomos, eles são organelas não membranosas. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter tanto ribossomo na célula eucarionte quanto na célula procarionte. Então, são estruturas, pequenas estruturas, né? Vocês vão ver aí em alguns livros que eles podem até ser chamados de subunidades, tá bom? Subunidades aí, que tem como função, gente, atuar na síntese, já está até aqui, né, sublinhado, na síntese proteica. Quando eu falo de síntese proteica, pessoal, isso quer dizer o quê, professora? Quando eu falo de síntese proteica, vamos lá, meu diretor, me corta para a telinha de novo. Então, quando a gente fala que o ribossomo, ele está relacionado à síntese proteica, eu estou falando o quê? Que ele tem a capacidade de estar o quê? De estar fabricando, de estar produzindo proteínas para aquela célula. E vocês sabem a importância das proteínas. Vocês já tiveram aulas anteriores aí. Quem já esqueceu, é importante lembrar, ver, dar uma olhada no material lá do primeiro ano, né, em algumas aulas que já foram abordadas sobre a função das proteínas, a importância dela na construção celular. Então, gente, quando a gente fala de síntese, eu estou falando de quê? Eu estou falando da fabricação de proteínas. Daí vocês viram, né, que os ribossomos, eles são pequenos pontinhos que estão espalhados, a gente pode dizer assim, pela célula. E eles podem vir soltos no citoplasma, como também aderidos ao retículo endoplasmático. E se ele vem aderido ao retículo endoplasmático, aí eu posso dizer que esse retículo endoplasmático, por ele ter, né, esses ribossomos aderidos a ele, que a gente vai estar vendo daqui a pouco a imagem, né, ele pode ser chamado de retículo endoplasmático granular ou não liso, porque vai ter, né, esses ribossomos aderidos a eles. E se tem ribossomo aderido ao retículo endoplasmático granular, né, ou rugoso, eu posso dizer o quê? Já de cara, se eu já falei que ribossomo está ligado à síntese proteica, à fabricação de proteínas, eu posso dizer que o retículo endoplasmático rugoso também, né, vai estar com essa mesma função. Meu diretor, vamos voltar agora para a telinha, isso aí. Então, né, como eu falei para vocês, né, ele atua, né, com a síntese proteica, então já gravem aí, síntese proteica está relacionada à fabricação de proteínas, isso mesmo. E eles vão estar espalhados, livres no citoplasma, tanto de células eucariontes quanto de células procariontes, pessoal. Tem essa diferença aí, né? Então, são subunidades aí de RNA ribossomal. Vale lembrar aí da questão da célula eucarionte, que na questão dos ribossomos, eles surgem do nucleolo, né? Que é uma estrutura que compõe o núcleo celular. Então, eles surgem do nucleolo, né? O RNA ribossômico, que dá origem ao ribossomo, que vem também, né, com uma subunidade, com uma adesãozinha de uma proteína. E ótimo. E como eu falei, eles são muito importantes nessa decodificação dos comandos enviados pelo DNA, né, nessa construção aí, né, desses comandos que o núcleo, né, envia. Então, nas células eucariontes, também podem estar, né, como eu falei para vocês ali, aderidos
ao retículo endoplasmático. Então, vamos ver a imagem agora do retículo endoplasmático. Isso aí, né? O retículo endoplasmático já são o quê, professora? Organelas citoplasmáticas, o que, professora? Membranosas. Percebam que só o ribossomo não é membranoso, quando se fala de organelas que compõem uma célula eucarionte, tá bom? Essas membranas, elas formam uma complexa rede, como vocês estão vendo aqui, né? Uma complexa rede que ela é achatada, nesse caso uma rede achatada, que estão interligadas com o involucro nuclear, nesse caso a carioteca, tá bom? O nucleolo aí, toda a carioteca, o núcleo celular. O retículo endoplasmático, vale lembrar, ele só ocorre o quê? Nas células eucariontes. Quando eu falo de células eucariontes, já saem as células animais e células vegetais, tá bom? Os ribossomos presentes na membrana do retículo endoplasmático rugoso, eles sintetizam o quê? Proteínas, né? Óbvio, né, professor? Eu já aprendi que a função do ribossomo é fabricar proteína, então já sei que se ele está aderido à membrana do retículo endoplasmático rugoso, olha aqui eles, eu já sei que a função vai ser o quê? Fabricar proteínas que serão lançadas no interior da organela. Já o retículo endoplasmático liso, né? O retículo endoplasmático liso, olha aqui a imagem dele, ele já lembra assim pequenos canais, tá bom? Não possui ribossomos aderidos à sua superfície, à sua parede, né? E qual é a função dele? É sintetizar, enquanto um sintetiza a proteína, o outro vai estar sintetizando lipídios. Quando a gente fala de lipídios, a gente está falando de quê? De gordura, óleos, gorduras, colesterol. É interessante também rever aqueles conceitos que vocês já viram ali no primeiro ano, né? Onde a gente tem uma aula que a gente fala só sobre os lipídios, né? Essa importância deles aí para todo o nosso metabolismo. E lembrando, pessoal, o retículo endoplasmático liso, ele pode ser chamado de retículo endoplasmático agranular, tá bom? Isso aí, gente, é só um resumão, né, para vocês recapitularem o que vocês já sabem, né? Isso aqui é um reforço aí para vocês aí que vão fazer aí, pretendem prestar o Enem. Então vamos lá, então vocês já entenderam que tem diferença entre o retículo endoplasmático liso para o retículo endoplasmático rugoso. Qual é a diferença principal? É que no retículo endoplasmático rugoso ou granular, tá bom? Eu tenho ribossomos aderidos à sua parede. Já no retículo endoplasmático liso, né, um sistema que eu posso dizer que é um sistema aqui de canais, onde eu não tenho ribossomos aderidos, porém, né, ele apresenta aqui uma função específica, que é a síntese, a fabricação de lipídios. Então já vimos os ribossomos, já vimos o retículo endoplasmático, agora a gente vai ver mais uma outra organela que também faz parte, tá bom, das células. E qual é o nome dela, professora? Peroxissomos. É uma bolsa, uma vesícula que vai apresentar uma membrana simples, como vocês estão vendo. Lembra até assim, né? A gente olhando assim de longe, eu acredito. Eu mesmo, né? A gente imagina aí a Terra, né? O planeta Terra, de longe, assim, até dá para, né, viajar e imaginar, né, esse planeta Terra. Então, os peroxissomos, pessoal, são bolsas membranosas, como vocês estão vendo aqui, né? Porque apresenta essa membrana, tá bom? Que vão conter alguns tipos de enzimas oxidativas. O que acontece? As células, muitas vezes, elas produzem substâncias tóxicas, né, que podem fazer mal para ela. Então, nós temos os peroxissomos, que são essas bolsas membranosas, né, que vão ter esses tipos de enzimas que vão oxidar, né, essas substâncias que, de repente, né, podem fazer mal para a célula. Né? Nós temos essas enzimas que são chamadas muitas vezes de catalase. Então, professora, me dá um exemplo aí mais prático. Então, quando a célula aí muitas vezes conclui o seu metabolismo, ela produz uma substância que ela deixa eu mostrar aqui,
H2O2, que ela é chamada, né, de água, o nome popular dela é de água oxigenada. Ela, nessa sua forma, nessa sua função aqui, ela faz mal para a célula, tá bom? Então, o que os peroxisomos fazem? Né? Eles conseguem quebrar isso aqui. Opa! Eles quebram, né, essa água oxigenada para que ela não degrade, né, não faça mal para o sistema da célula, para o metabolismo da célula. Além dos peroxisomos, né, que estão ligados à desintoxicação celular, nós vamos ver agora mais uma outra organela citoplasmática, que é chamada de lisossomos. Olha aí, gente, os lisossomos, isso mesmo. Os lisossomos também são bolsas, tá bom? Bolsas membranosas, né? Vale lembrar que são bolsas membranosas onde se tem, né, enzimas digestivas, a gente poderia dizer assim, que vão estar digerindo determinado tipo de substância ali na célula. Né? Muitas vezes a célula, no processo de endocitose, quando ela fagocita, né, alguma, vamos dizer aqui, alguma substância, nós temos os lisossomos para quebrar aquela substância, transformar aquela substância em moléculas e a célula poder, né, estar utilizando ela para o seu metabolismo. Então, os lisossomos são organelas citoplasmáticas que são originadas no complexo de Golgi ou complexo golgiense, que vamos estar vendo, já estou dando aqui o spoiler, vamos estar vendo o complexo de Golgi na aula, na próxima aula, né, que seria já a aula 11, que ele tem a capacidade de degradar partículas e está presente na maioria dos seres vivos eucariontes. Estão envolvidas em outras atividades celulares, como, por exemplo, o reparo de membrana e secreção. E o interior dessa organela, olha aqui o interior dela, possui várias enzimas digestivas. Cada uma dessas é capaz de digerir determinado tipo de substância. Não vamos ter enzimas que, por exemplo, vão estar digerindo ali o carboidrato, né? Digamos ali, vamos pensar aí numa questão mais fácil. Vamos pensar aí na galactose, né? Que é um carboidrato, e vai estar o quê? Essas enzimas vão estar quebrando essa galactose. Então, vai estar digerindo essa substância. E ela é bastante importante a gente saber, né? É bem importante a gente saber que os lisossomos, né, estão ligados à digestão celular, tá? Sempre façam, né, essa ponte aí que lisossomos estão ligados à digestão celular. Então, você já viu que os peroxisomos estão relacionados à desintoxicação celular, tá bom? Os ribossomos, assim como o retículo endoplasmático granular, né, granular, tá, pessoal? Estão ligados à síntese de proteínas e também, né, mais um ponto aí, que o retículo endoplasmático liso, né, ele está ligado à síntese dos lipídios. E como é que seria agora, gente, uma questão do Enem? Vamos agora para uma questão do Enem, onde a gente tem, né, questões que podem estar relacionadas aí ao que a gente acabou de ver, aprender. Então, vamos lá, se liga aqui. Então, os sapos, vamos lá, gente, foi questão do Enem, vamos prestar atenção aqui na prof, vamos lá. Os sapos passam por uma metamorfose completa, é só a gente lembrar ali, né, dos girinos que vão se transformar naqueles sapos, né, que é da fase aquática para a fase terrestre, sai da água para ir para a fase terrestre. Então, vamos lá, os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não tem pernas. Olha aí, gente, os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não tem pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda ela vai encolhendo. Olha aí, ele já deu uma dica aí bem importante. A cauda ela vai encolhendo. Posteriormente, a cauda
desaparece por apoptose ou morte celular programada. É bem interessante a gente lembrar esse termo, saber que a apoptose está relacionada a essa morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem, né, com aquelas perninhas que já salta. Então, a organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o quê? E aí, professora? Quando ele fala aí, pessoal, dessa fase de girino, onde ele tem uma cauda e ele perde essa cauda e ele ganha, né? Ele não vai perder a cauda, na verdade, essa cauda vai encolher e ele vai ter, né, vai ganhar as pernas. Ele está falando de uma organela citoplasmática que tem essa capacidade de digerir essas substâncias que formou a cauda. Lembra que a professora falou aí do conceito dos lisossomos? Isso mesmo. Então, a organela que está responsável diretamente pelo desaparecimento dessa cauda é os lisossomos. Então, o que vai acontecer, gente? A cauda, conforme o girino ele vai passando pela metamorfose, a cauda ela vai desaparecendo, ele não perde, ela vai encolhendo, vai desaparecimento. E essa substância que o lisossomo, ele, como é que eu posso dizer? Ele englobou, né? Ele vai englobando, vai servir para quê? Essa estrutura, né? Essas substâncias que ele vai digerindo, aí ao longo que essa cauda, o girino vai crescendo e a cauda vai encolhendo. Ele vai ser usado, a célula acaba usando para quê? Para formar, gente, as pernas, né? Do sapo. Então, de acordo com a resposta, e é a resposta correta, a alternativa correta é a alternativa B. Mas vamos só lembrar aqui quais são as outras organelas que ele cita. Ele cita o ribossomo, só que você sabe que o ribossomo está ligado ao quê? A síntese de proteína. Então, você já eliminaria. Peroxomos. Peroxomos, ele está o quê, professor? Ele está relacionado ao quê? A desintoxicação celular. Também você já eliminaria essa alternativa. Sobrou o complexo Golgi, que você já sabe que está relacionado, eu sei que vocês já estudaram, né, e vão estudar um pouquinho mais na próxima aula, mas eu já vou dar aqui uma deixa aqui do complexo Golgi. Ele está relacionado, né, a fabricar, por exemplo, os lisossomos. Então você já sabe que já não está relacionado a esse desaparecimento aí da cauda. E ele aqui, ele dá o retículo endoplasmático, só que ele não diz se é o retículo endoplasmático liso, se é o retículo endoplasmático rugoso, mas a gente sabe que o liso está relacionado à síntese de lipídios e o rugoso, ou granular, à síntese de proteínas. Quando você analisa essas organelas e você já sabe a função delas, já fica bem claro que a resposta correta é a alternativa B, lisossomos. Vamos ver, então, mais uma questão do Enem, onde engloba também, né, essa função aí das organelas citoplasmáticas. Então, vamos se liga aqui. A ricina, olha aí, gente, a ricina é uma substância tóxica extraída da mamona. Ela vai ligar, né, ela liga-se ao açúcar, que é chamado galactose, que é o carboidrato presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Então, a gente já sabe que a questão ela já me deu aí, que a ricina ela é uma substância tóxica, que ela vai estar ligada ao açúcar, presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Olha aí, gente. Após serem endocitadas, quando a gente fala da endocitose, né, do englobamento de substância para dentro da célula, penetram no citoplasma da célula, né? Então, após ser endocitada, entrar para dentro da célula, vai penetrar onde? No citoplasma dessa célula, onde destrói o quê? Os ribossomos, matando a célula em poucos minutos. O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de quê? Gente, essa questão aí, ela tá mamão com açúcar, ela tá muito fácil. Por quê? Uma vez que ele fala aí que ela destrói o ribossomo, eu já tenho vocês já sabendo que os ribossomos, eles estão responsáveis pela produção, pela síntese
de proteínas, qual é a melhor resposta, pessoal? Aí, tá na cara, né? A alternativa D de dado. Então, o uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de proteínas, porque eu sei que os ribossomos, eles fabricam proteínas. Aqui ele jogou, né, como alternativa A, o RNA, que a gente sabe que não tem nada a ver com a função do ribossomo. Ele jogou o DNA, que é o nosso gene, né, tem a ver com o nosso código genético. Ele jogou aqui que o ribossomo é capaz de fabricar lipídios, a gente sabe que não é. E a resposta correta é a alternativa D, proteínas. E aqui na alternativa E, ele ainda joga, gente, carboidratos, né? Ele ainda dá um chute aí. Então, assim, se fosse uma questão dessa hoje no Enem, vocês já conseguiriam rapidinho deduzir, nem precisaria ficar tanto tempo numa questão dessa, que quanto mais questões vocês resolverem em menos tempo, melhor, né? Lembrando que no dia da ciência da natureza, vocês não têm só ciências da natureza, mas vocês também têm a matemática, então vocês exigem, né, um pouco mais da concentração, né? Então, de cara aí, você já sabe que o ribossomo sintetiza a proteína. E uma vez que essa substância ela entra no citoplasma da célula, ela vai inibir essa síntese. Então, a resposta correta é a alternativa D. E agora, né, para a sua vez, vocês já sabem, né, que nessa aula ainda vocês vão estar produzindo aí o jogo da memória de citologia, tá bom? E nesse momento aí é a produção e confecção ainda desse material para que vocês possam estar na próxima aula aí, na aula 11, já o quê? Jogando com a turma, com o seu professor presencial. Você sabe que qualquer dúvida que você tiver, você pode estar chamando o professor presencial vai estar entrando em contato aqui com a professora, sem problemas. Então é isso aí, pessoal. Chegamos, né, ao final aqui dessa aula da eletiva. Lembrando que ainda temos a parte 3, onde a gente vai estar trabalhando ainda mais outras organelas citoplasmáticas, e eu vou estar falando assim por alto da questão do núcleo celular, né, do nucleolo, as estruturas que formam, né, a célula. Então é isso aí, e já já a gente se encontra. Até mais!